Sejam bem-vindos, queridos. Em nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar em pé e vamos falar com o nosso Pai. Dizer a Ele o que é que nós estamos fazendo aqui, nos apresentar ante a face do nosso Deus, glorificá-lo com a nossa vida, exaltá-lo com as nossas palavras, com as nossas ações, e abrir nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite você seja próspero, abençoado, curado, liberto pelo poder da palavra de Deus. Amém, amado? Vamos orar, vamos falar com o nosso Pai. Feche os teus olhos, abre o coração. Querido Pai, eu quero dizer ao Senhor que eu te amo, que o Senhor é maravilhoso. O Senhor é tudo para mim e eu sei que é tudo para os meus irmãos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, já teríamos sido destruídos. Mas a Tua presença tem nos preservado, a Tua presença tem nos fortalecido, a Tua presença tem iluminado o nosso caminho para que possamos andar segundo a Tua vontade, guiado pelo Teu Santo Espírito. Pai de amor e misericórdia, que nesta noite a Tua Santa Palavra possa fortalecer o coração de cada vida que está nesse ambiente. Por isso nós te louvamos e glorificamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Eu quero ler com os irmãos um trecho da palavra de Deus, que está lá em 2 Crônicas 7, do versículo 12 a seguir. E a gente vai usar esse texto como um princípio da palavra de Deus, para a gente compreender algumas coisas importantes, como que o nosso relacionamento com Deus vai funcionar de uma forma eficaz, de uma forma maravilhosa. Então, atente para aquilo que o Espírito de Deus vai falar no teu coração. 2 Crônicas 7, do versículo 12 a seguir. Diz assim o texto: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos para a oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Diga amém. Diga glória a Deus. Existe uma lei na física que diz que toda ação gera uma reação. Qualquer criança sabe disso. Toda ação gera uma reação. De uma certa forma, nós podemos dizer que Deus, Ele não age, mas Ele reage. Nunca podemos dizer que Deus não pode fazer alguma coisa ou declarar que Deus só faz as coisas de uma certa forma.
Deus é livre, poderoso e Ele pode fazer todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Mas Ele mesmo estabelece leis, diretrizes, direções. E aqui estamos diante de um princípio importantíssimo. Ação que vai gerar reação. Então, cabe a nós agirmos para que Deus possa reagir em cima daquilo que nós estamos pleiteando, fazendo, buscando. Uma coisa é certa: se nós não fizermos nada, também não podemos esperar nada. É a lei, né? Então, se eu não fizer nada, também eu não posso esperar nada. Irmãos, se de uma certa forma, e talvez de uma forma imperceptível, nós passamos muito tempo sem fazer nada. Quando estamos falando do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, nós parece que somos assim meros espectadores das coisas. E precisamos ser tocados pelo Espírito Santo para entender que é preciso agir, é preciso fazer. Entendendo uma coisa importantíssima, querido: nada é por mérito nosso. Não fazemos as coisas porque esperamos que Deus venha nos salvar ou fazer alguma coisa porque temos feito coisas. Nós devemos fazer porque nós fomos transformados para isso. Ele nos salvou para que nós pudéssemos nos mover dentro daquilo que é o propósito da vida dele. Aquilo que ele preparou para nós, aquilo que ele declarou, aquilo que ele trouxe ao nosso coração precisa ser estabelecido e nós precisamos agir segundo aquilo que ele nos chamou para fazer. O que nós não podemos fazer é ficar parado, inerte, sem uma ação efetiva. Por exemplo, nós não podemos entrar em um culto e ficar esperando que aconteça alguma coisa. Eu vou sentar aqui e daqui a pouco Deus vai derramar chuvas de bênção, vai derramar o Espírito Santo, vai me encher do Espírito. Possivelmente a gente vai sentar, esperar e voltar vazio para casa. Como nós fomos salvos, nós temos agora o poder de agir, o poder de realizar, o poder de fazer. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, irmão? Então, no mundo espiritual, essa lei, ela existe, ela é clara, ela está revelada em muitos lugares na palavra de Deus, em muitos textos. A ação que gera reação. Por exemplo, lá em Gálatas 6, 7, o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isto ele colherá. Amém? Vamos pensar nesse texto? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele não plantar nada, também não pode esperar colher nada. Se ele plantar o bem, vai receber o bem. Se ele plantar o mal, vai receber o mal. Algumas pessoas passam pela vida e, mesmo conhecendo a Cristo, estando no ambiente de igreja, elas vão experimentar
algumas coisas ruins acontecendo na sua vida, algumas coisas que não provém e nem deveria acontecer na vida de um cristão. E muitas vezes as pessoas ignoram que aquilo é uma colheita que ela está fazendo de coisas más que ela plantou. Então eu, como cristão, como filho de Deus, como servo de Deus, eu preciso me preocupar muito com isso. Tudo que eu falar, todas as minhas ações, elas precisam ser pensadas a partir de Cristo, a partir da palavra e sobre a direção do Espírito Santo. Amém? Porque se eu, sendo um filho de Deus, eu tiver ações más, a minha colheita será terrível. Possivelmente a minha colheita será uma colheita muito ruim, porque eu conheço a verdade. Mesmo ao homem ímpio que não conhece a Deus, ele está dentro desse princípio. Ele vai plantar, ele vai colher, ele vai plantar, ele vai colher. Mas para nós que conhecemos a Cristo, o juízo é maior. Porque nós conhecemos o bem, nós fomos salvos, o Espírito de Deus habita em nós. Então, se Ele nos guiar, Ele vai nos guiar em toda a verdade. Então, a possibilidade de a gente plantar coisas ruins é quase que nula. Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Amém, amado? Então, esse princípio está estabelecido claramente aqui em Gálatas 6:7. E ele começa dizendo: não errem. É aquilo que João fala: filhinhos, não pequeis. Exatamente por causa daquilo que eu disse, que para nós o juízo é maior. Nós conhecemos a verdade. Então, não errem, porque Deus não se deixará escarnecer. Ou seja, Deus não nos deixará impune. Não errem. Porque Deus não vai deixar que seu nome seja escarnecido por causa de nós. E Ele vai julgar. E aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Ação que gera reação. Então, inteligentemente, nós precisamos fazer o bem. E fazer muito o bem. E fazer muito bem o bem. Amém, amor? Fazer o bem. Estar sempre plantando o bem. Sempre fazendo alguma coisa que possa edificar alguém, fortalecer alguém, ajudar alguém, curar alguém, motivar alguém. Que a nossa vida, ela seja uma vida que motive, que transforme, que alegre, que cure as pessoas. Então, nessa ação, querido, tudo que você estiver fazendo de bom será revertido sobre a sua vida. Amém? Não é. Veja, tudo que nós fizermos, exatamente tudo, colheremos. Então nós temos que fazer uma provisão de coisas boas. Não deixe passar um dia na sua vida sem plantar coisas boas, sem oferecer a sua vida para o resgate de outras vidas. Não deixe passar um dia sem que Deus te use. Amém, amado? É interessante a gente passar um dia inteiro
Deus não me usou, Deus não falou comigo, eu não senti nada. E muitas vezes nós ficamos esperando uma ação de Deus, e Ele fica esperando uma ação nossa para reagir. Amém, irmã? Reagir. Por exemplo, daqui a pouco a gente vai orar. Querido, oração é um desafio por si só. Mas se nós formos inteligentes, nós vamos orar com eficácia, com alegria, com disposição, com determinação. Falar, abrir nossa boca, verbalizar palavras de adoração ao nosso Senhor. Interceder, lembrar de quantas pessoas for possível, colocá-las diante do Senhor, clamar por elas, clamar por esse mundo perdido. Uma ação que, sem sombra de dúvida, vai gerar uma reação. Amém. Todas as vezes que eu penso sobre isso, eu preciso lembrar do apóstolo Paulo. Nós comentamos domingo aqui alguma coisa sobre ele, e a gente fica olhando um homem de ação, principalmente nos momentos de maior adversidade. Então ele está preso, ele está ferido, possivelmente está com sede, talvez fome, amarrado, acorrentado. Qual deveria ser a ação natural dele? Qual seria a nossa ação? Já perguntamos isso. Reclamar, questionar. Por que Deus? Sabe, irmão, a gente não deve perguntar por que Deus, mas para que Deus? Amém, irmão? Para que eu estou passando isso? O que o Senhor está me ensinando com isso? Então, esta foi a ação efetiva do apóstolo. O que fazer no meio da adversidade? O que nós vamos plantar diante da adversidade? Murmuração, endurecimento de coração, chateação, mágoa. Paulo teve uma ideia. Eu vou louvar o Rei da Glória, eu vou adorar o meu Deus. Sabe, querido, o mundo espiritual, ele funciona em leis que às vezes elas são paradoxais, contraditórias. Nós temos dificuldade de entender isso. Como é que alguém que está amarrado, acorrentado, depois de ter sido chicoteado ou coisa parecida, e principalmente ele está naquela condição por causa do nome de Cristo? Como que alguém pode ter uma reação tão diferente assim, querido? Orar, adorar, glorificar. Normalmente, a gente não faria isso, mas ele o fez. Possivelmente porque ele conhece essas leis. Amém, amor? Esses princípios maravilhosos. Lá no céu, está acontecendo o quê, querido? Uma reação. Amém? Há uma reação. Imagine ali no céu, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos, olhando um homem que tinha tudo para murmurar, que tinha tudo para blasfemar, que tinha tudo para estar zangado, começa a adorar, glorificar, exaltar. Então vem a reação.
Deus reage com um terremoto. Deus reage de uma forma poderosa e aquele lugar quase que vem abaixo e os presos estão todos soltos e o carcereiro já ia se matar por causa daquela situação. Mas Paulo diz: calma, estamos todos aqui, ninguém fugiu. E a ação dele também vai gerar uma reação do carcereiro. Quem está olhando aquela situação, amado, tem que entender que está acontecendo algo sobrenatural. Tem que perceber que há uma presença de Deus naquele ambiente, amado. Não tem como. E o carcereiro diz: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu quero essa salvação. Eu preciso desse Deus. Amém. Então veja, tudo funcionando com ações e reações. É importante a gente pensar sobre isso. É importante você pensar sobre o que você quer da sua vida, onde você quer chegar. E agir, para que Deus possa reagir. Amém, querido? Então vamos lá. Além da semeadura, tudo que você semear, você vai colher. E não espere diferente. Então plante o bem, faça o bem. Você não é salvo porque faz o bem, você faz o bem porque você foi salvo. Agora, se eu sou salvo e não faço bem, então eu não estou compreendendo todo esse processo, querido. Eu estou perdendo a oportunidade de Deus reagir na minha vida. A vida inteira eu pensei muito sobre isso. Eu sempre quis agir de tal forma que eu pudesse chamar a atenção de Deus. Eu sempre pensei sobre isso. Ir além, não aceitar, ficar da forma como está, crer que existe muito mais para ser conquistado. É isso, querido. Não vos conformeis com esse mundo. Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmão, abra o entendimento nessa noite e fala: Senhor, eu quero ser renovado no meu entendimento para ser transformado na minha vida. Amém? Romanos 12, versículos 1, 2 a seguir. Leia. Em nome do Senhor Jesus. Olha outro texto aqui que nós lemos também no domingo. Presta atenção nisso. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Presta atenção agora. Por quê? Porque tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês foram lá me visitar. Eu estava doente, vocês foram lá me consolar. Então os que estão à sua direita vão perguntar: Senhor, quando nós fizemos isso? Jesus vai dizer: quando vocês fizeram para qualquer um. Quando vocês fizeram isso para qualquer pessoa, vocês estavam fazendo para mim. Amém? Então veja, não somos salvos por mérito algum, nem por boas obras, isto é claro, isso é absoluto, isso é inquestionável. Mas para o salvo, não agir é um pecado, querido. Para a pessoa que foi salva, ela precisa entender que ela está livre para poder agir, para poder manifestar
a glória de Deus que está sobre a sua vida, a salvação que a alcançou, ela vai levar a outro, a luz que a iluminou, ela vai levar para iluminar outros. Amém. Ações, muitas ações, elas não nos salvam. Nós a fazemos porque fomos salvos. Isso é maravilhoso, querido. Mas veja, Cristo coloca isso como uma condição para aqueles que estão entrando no reino. Eu tive fome. Tiago disse, se você sabe de alguém que está passando necessidade, e fechar o teu coração e não querer ajudar, que amor que tem no teu coração, que Deus que tem na tua vida, que Espírito está sobre você, como que podemos agir assim? Então veja, Cristo diz que todas as vezes que você socorre o necessitado, é como se estivesse fazendo para ele. Que venhamos assumir a responsabilidade da graça de Deus que foi derramada sobre nós. Então eu não posso ver alguém necessitado e fechar meu coração ou imaginar que eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu lembro uma vez que uma pessoa estava necessitada e uma outra pessoa foi pedir ao pastor dela para clamar pela igreja, para socorrer aquela pessoa. E era um crente que estava necessitado. Aí o pastor disse, não, nós não podemos mexer nisso aí não, porque se Deus está, de alguma forma, punindo ele por alguma culpa, alguma coisa, nós não podemos atrapalhar o que Deus está fazendo. Olha, que visão gloriosa, né? Na verdade, ele não queria oferecer nada, não queria se envolver, né? Mas olha que visão, querido. Meu Deus do céu. Se eu vejo uma pessoa necessitada e eu vou ajudar, se Deus quiser impedir, aí é uma questão com ele, amado. Já não tem nada a ver comigo. Se ele falar no meio do caminho, não, volta para casa, eu estou cuidando dele, é uma outra questão. Mas a minha ação imediata é socorrer. Amém? Porque tive fome e deste-me de comer. Eu estava nu e vocês me vestiram. Os irmãos evangelistas sabem bem disso, né? Abrir mão, né? Pelo próximo. Dar o sapato. Andar descalço, né? Pelo próximo. Dar a blusa. Irmãos, isso é um coração abençoado, um coração aberto. Alguém que foi salvo, amém, irmão? Alguém livre. Isso é maravilhoso, quer ver? Eu acho isso maravilhoso. Esses dias eu estava ali na Potirendaba, eram umas 10 da noite. Parei, a Rosa foi pegar um pastel ali para a gente comer. Eu vi que passou um carro e ele já passou assim falhando, né? E passou por mim, estacionou assim, acabou a gasolina. Eu vi o camarada saiu uma mulher com uma criança no colo. E ele coçava a cabeça, ele andava para lá, ele andava para cá, e meu Deus, que apavoro que dá, né? Que coisa, uma sensação. E eu fiquei ali olhando aquela cena, né? Mas eu disse no meu coração, pai, estou aqui. Estamos dispostos a ajudar. Eu vi que ele pegou um galãozinho assim, e ele andava com aquele galão na avenida, mas sem rumo. E ele viu meu carro. E ele desceu a tela, abriu o vidro e falou, senhor, estou com a minha família ali, estava voltando para casa, acabou a gasolina e eu não tenho um centavo.
Se o senhor puder me arrumar R$ 2, R$ 3 para me pôr meio litro de gasolina só para me tentar chegar em casa. Dei a mão no bolso, dei R$ 20 para ele. Ele pegou aqueles R$ 20, ele ficou assim, sem saber, né? Puxa, será? Mas ele agradeceu, ele ficou agradecendo que eu falei, vai lá comprar tua gasolina. Mas eu vi assim que ele quase que não acreditou naquela ação. Irmãos, quantas vezes eu estive necessitado e Deus preparou pessoas para me socorrer. Eu já contei aqui, quando eu fiz essa cirurgia, o médico falou, vai ficar em 14 mil cruzeiros. O salário mínimo era 248 cruzeiros da época, cruzados, não sei. Era uma fortuna. Ele falou, pode operar? Eu falei, pode. Tinha que operar. Ele operou. Beneficência Portuguesa. Quarto particular. Ele operou, tal. Aí terminou a cirurgia, ele disse assim, olha, quando daqui 15 dias você vier tirar os pontos, a gente vai fazer aquele acerto. E tudo bem. Fui para casa, esses 15 dias orando, né, mano? Eu não tinha um centavo. Eu não tinha como, de forma nenhuma. Mas eu tinha o meu Deus, mesmo. E eu voltei, ele tirou os pontos, tal. E eu falei assim, doutor, como é que nós vamos fazer agora para acertar essa dívida? Ele olhou para mim e falou assim, eu não sei por quê, mas para você é de graça. Amém, irmão? Irmão, que glória. Eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito, agradeci muito a Deus, é lógico que agradeci o médico. Mas então você vê que toda ação tem uma reação. Se eu fosse um homem fechado, que visse o meu próximo precisando e não estendesse as minhas mãos, nesse momento, quem é que ia me socorrer, amado? Deus não teria nenhuma reação em relação à minha necessidade, mas Deus conhece o meu coração. Então, eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava lá na prisão, vocês foram lá me ver. Eu estava no hospital, vocês foram me visitar. Sabe, querido, ações gloriosas geradas pelo Espírito em nós, todos os dias, todas as horas. Diga sempre, Senhor, eis-me aqui. Amém, irmão? Acho que o cristão devia fazer uma camiseta, né? Levantar de manhã, pôr a camiseta. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Já saía assim, né, mano? Uma camiseta, dizendo, eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Aonde o Senhor quiser. Então veja, ações que vão gerar reações. Deus reagindo em seu favor. Deus operando na sua vida, dando livramento, prosperando, abrindo portas. Irmãos, é infinita as possibilidades. É glorioso demais para a gente ignorar isso, querido. É um princípio glorioso demais para simplesmente nós ignorarmos. Coloque isso no seu coração. Agir, fazer o bem, semear, levar o bem para as pessoas, ajudar as pessoas. Você foi salvo para isso. Paulo diz que nós fomos salvos para as boas obras. Amém? Boas obras não nos salvam, nós fomos salvos para realizar as boas obras. Então deixa Deus te usar, querido, em todos os lugares, em todos os momentos. Amém, amado? Colossenses 3, 23 e 24. E tudo, presta atenção nisso, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração
como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança em Cristo. Amém? Agora veja bem, todas as nossas ações precisam estar providas de duas situações importantes. Primeiro, fazer de todo o coração. Não fazer por obrigação. Não faça nada por obrigação, faça de todo o coração. A alegria de fazer, o prazer de fazer. Faça com alegria. E faça não como se você estivesse fazendo aos homens, mas a Deus. Porque é aquilo que Cristo diz: quando você fizer para qualquer pessoa, você está fazendo para mim. Você já parou para pensar, amado? Emprestei não, dei R$20 para Cristo, hein? Já parou para pensar nisso? Dei o sapato para Cristo, hein? Ô Wilson, isso é maravilhoso, hein? Isso é glorioso. Dei minha blusa, né, Natan? Cadê o Natan? Tá lá, dei minha blusa para Cristo. Irmão, você já parou para pensar nisso? Sim ou não? Tudo que você está fazendo é para Cristo. Não é para os homens. Os homens só estão no nosso caminho para sermos abençoadores. Mas fazemos de todo o coração como quem faz para Cristo. Então, todas as vezes que você for fazer alguma coisa, não faça por tristeza, nem por agonia. Nenhuma oferta você pode dar na igreja se você estiver pesaroso no seu coração, com medo que aquilo vai fazer falta para você. Não faça isso. Faça com alegria. Oh, que glória! Eu posso ofertar. E por que eu posso ofertar? Por que eu posso dizimar? Porque o meu Deus abriu portas para mim. Porque o meu Deus me deu emprego. Porque o meu Deus me dá saúde para trabalhar. Então eu tenho alegria. Amém? Então tudo que você fizer, faça de todo o coração. Como quem faz ao Senhor e não aos homens. Por quê? Porque não são dos homens que nós receberemos a nossa herança, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança em Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. Agora vamos voltar ao texto de 2 Crônicas 7:14. É um momento ímpar na vida de Israel. Eles estão vivendo um momento de prosperidade, de abundância. Salomão assumiu o trono. É um momento de paz, de prosperidade. E então, tocado por Deus, no coração de Davi, ele resolveu construir um templo para adoração a Deus. Preparou o material, mas Deus não quis que ele, Davi, fizesse, porque foi um homem de guerra. Então passou a ordem para que Salomão, seu filho, fizesse esse templo. E eles ficaram ali muitos anos, construíram um templo maravilhoso para Deus. E na inauguração, na consagração, a glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Deus recebeu. Ou seja, a ação dos homens gerou uma reação em Deus, e a glória de Deus veio sobre o templo, de tal sorte que os sacerdotes nem podiam ficar ali dentro. Ação que gera reação. E então o Senhor disse que tinha ouvido a oração de Salomão e que recebe aquele templo como uma oferta para ele. E então o Senhor Deus disse: olha, quando vierem problemas, dificuldades, situações contraditórias, situações de perigo, situações de guerra, e vocês estiverem em apuro, vocês estiverem passando situações difíceis,
escassez, fome, ataque, não importa o que estiver acontecendo. Mesmo, e Deus diz, mesmo que vier das minhas mãos. Olha que interessante, porque muitas vezes Deus estava reagindo ao pecado do povo e mandava não chover mais. Gafanhotos, pestes, reações em cima de um povo que não agia. Mas Deus diz assim, mesmo que todas essas coisas estiverem acontecendo, e aqui ele vai trazer de uma forma tão clara esse princípio maravilhoso. E ele diz no versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é interessante atentar para isso, porque quando nós nos convertemos, o nome de Deus está sobre a nossa vida. Então nós invocamos um nome que está sobre nós. Nós declaramos que somos filhos de Deus, então o nome dele está sobre a nossa vida. Então ele diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, essa é uma ação difícil, mas ela é poderosa. O próprio Tiago diz, ação e reação. Aquele que se humilhar será exaltado. Amém, querido? Amém. Ação e reação. Aquele que se humilhar será exaltado. Então, olha o que Deus diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, não é fácil se humilhar, querido, porque quando nos humilhamos, primeiro reconhecemos a nossa fragilidade e reconhecemos a glória, o poder, a soberania de Deus. Se vocês se humilharem perante a minha face, se vocês orarem, entenda uma coisa, querido. Oração é a forma como nós nos comunicamos com o Pai. É a forma como nós falamos com Ele. Às vezes queremos tantas coisas, mas não queremos falar com Ele. Vamos dobrar nosso joelho daqui a pouco. Será que nós queremos conversar com o papai? Sim ou não? Queremos falar com Ele? Temos desejo disso, querido? Está no teu coração até um desejo latente de falar com o Pai? Talvez você esteja até dizendo, pastor, para logo aí que eu não vejo a hora de falar com meu Pai. Amém, mano? Ação. Isso é ação, querido. Então deixa isso queimar no teu coração. Deixa aí, não importa. Deixa o teu coração queimar em cima disso. Se humilhar, orar e buscar a minha face. Atente para o detalhe. Ele não disse buscar as minhas mãos, né? Ele não falou assim, se o meu povo buscar as minhas mãos, mas a minha face, porque a face dele é a presença dele. É como nós declarando, Senhor, eu não quero os benefícios que as tuas mãos podem me conceder, eu quero a tua face, eu quero te ver, eu quero te abraçar, eu quero te sentir, é isso que eu quero. Não quero ouro, não quero prata, não, eu quero ver a tua face, é isso que me importa. Então veja, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, atentar para o nosso coração, desejar nos afastar do mal, de tudo aquilo que não é santo, de tudo aquilo que não promove santidade. Desejar profundamente a santidade de Deus. O próprio Cristo disse, sejam santos como Deus é santo. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ações. Essas são nossas ações.
se humilhar, orar, buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos. Ações eficazes, poderosas. Querido, a vitória da nossa vida está nas nossas ações, como as derrotas também. As derrotas também estão nas ações das nossas vidas. Então nós podemos escolher ser derrotado ou vitorioso. O que vai ser, querido? O que nós queremos de fato? Eu quero ser um homem vitorioso ou eu quero ser um homem derrotado? Então aqui eu tenho o caminho para ser um homem vitorioso e tenho também o caminho para ser um homem derrotado. Se eu me mantiver orgulhoso, se eu não orar, se eu não buscar a face de Deus, se eu não me converter dos meus maus caminhos, eu tenho aqui todas as possibilidades para ser um homem derrotado, destruído, miserável. Basta eu agir assim, coração prepotente, eu sou orgulhoso, eu não preciso de ninguém, não preciso de Deus, não preciso de nada, eu sou assim mesmo, não vou mudar. Eu não oro, não gosto de oração. Eu não gosto de culto de oração. Eu nem venho em oração. Olha o pastor que falou em vigília. Que isso, pastor? Estamos no século 21, o senhor está falando de oração, vigília. Eu não gosto de orar. Eu não gosto de buscar a face de Deus, eu não gosto de me converter. Está aí. Caminho preparado para a derrota, caminho preparado para a enfermidade, caminho preparado para ser roubado, morto, destruído. A escolha é nossa, a ação é nossa. Nós podemos mudar o destino da nossa vida hoje. Amém? Nesse lugar, aqui e agora. Determina no seu coração, querido. Coloca no teu coração. Declare, é hoje que eu vou agir. Eu vou me humilhar, eu vou orar, eu vou buscar a face do meu Deus, eu vou me converter dos meus maus caminhos. Amém. Ação de Deus. Então eu ouvirei dos céus. Oh, glória! Então eu ouvirei. Ou somente então eu ouvirei. Eu só ouvirei a partir de uma ação de vocês. Eu não ouvirei se vocês não agirem. Mas se vocês agirem, eu vou reagir. Eu ouvirei dos céus. Eu não somente ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados. Perdoado, liberto, justificado, querido. Ouvirei dos céus, reação. Perdoarei os seus pecados, reação de Deus. E sararei a vossa terra. Vou sarar a sua família, vou sarar os teus negócios, vou sarar a tua vida espiritual, vou sarar a tua vida física, vou sarar a tua prosperidade, vou te sarar. Amém. Meu Deus, é magnífico a gente entender o poder da palavra, é tão glorioso. Mas é tão difícil a gente agir, é tão difícil a gente cair em si, né? Parece que se não acontecer aí um quebrantamento no nosso coração, a gente não começa.
O filho pródigo, ele andou para frente e para a destruição da sua vida até o momento em que ele caiu em si. Espera aí. Espere. Está dando tudo errado. Não está funcionando. Eu estou sendo roubado. Olha a minha vida, eu estou com fome. Eu estou sentindo dor. Na casa do meu pai não tinha nada disso. Era feliz, era próspero, abençoado. Então eu vou ter uma ação efetiva agora. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim um dos seus jornaleiros. Esta foi a ação do filho. Qual foi a reação do pai, querido? O pai o abraçou, o vestiu, o calçou, colocou anéis, preparou a comida e chamou ele de filho. Diga amém, diga glória. Querido, abrace isso nessa noite. Fala, meu Deus, o Senhor me deu a oportunidade de ouvir esta palavra. O Senhor me fez entender um princípio maravilhoso, glorioso. Tudo pode mudar nessa noite, tudo pode ser transformado nessa noite. Eu vou agir. Amém, amado? Diga assim: Senhor, eu vou agir. E eu sei que o Senhor vai reagir. Amém. Ouvirei, perdoarei e sararei. É isso que Ele tem para nós nessa noite. Abra o teu coração, se prepare. Nós vamos daqui a pouco dobrar nossos joelhos perante o Pai. E essa palavra vai funcionar na nossa vida. Vamos colocar em prática a palavra de Deus de uma forma efetiva, de uma forma eficaz. E o Espírito Santo vai operar sinais e maravilhas em nossa vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Deus te abençoe e guarda essa palavra no coração, em nome de Jesus.